Olá, queridos, olá, queridas. Hoje eu gostaria de refletir com vocês acerca da seguinte frase: não se deixe abalar pelas adversidades, elas fazem parte da jornada de todo mundo. Queridos e queridas, obviamente que a vida de qualquer ser humano, né, é feita de adversidades também, né? Ninguém veio a esse mundo para andar em mar de rosas, né? Nós estamos sujeitos às adversidades. E elas dão um tempero especial à nossa vida. Eu, particularmente, eu tenho como exemplo a minha falecida mãe, né? Minha mãe viveu 93 anos e na sua jornada, ela passou por tantas dificuldades, eu não lembro de um único dia da minha vida de ter visto minha mãe reclamando, de ter visto minha mãe se lamentando ou entregando os pontos. Ela sempre seguia adiante. Com dificuldade? Claro que sim. Minha mãe teve 11 filhos e criou todos eles, e graças a Deus, todos os 11 se tornaram pessoas de bem. Nós não somos ricos, mas temos o melhor exemplo que alguém pode ter. O exemplo de uma mãe guerreira que mesmo com todas essas adversidades, por ter que criar 11 filhos, uma pessoa pobre, ela não se entregou jamais. Ela, mesmo nos momentos mais difíceis, ela estava sempre cheia de esperança, sempre cheia da coragem necessária para vencer essas adversidades. Às vezes, elas eram vencidas com mais facilidade, outras vezes levaram anos, mas foram vencidas. Por quê? Porque ela foi tenaz, e essa tenacidade eu tento copiar nela. Isso nós temos que fazer na nossa vida, buscar exemplos positivos em pessoas a quem nós admiramos. Eu admiro minha mãe é o meu maior exemplo da minha vida. E eu espero que cada um de vocês tenha um exemplo, seja a mãe, seja o pai, seja lá quem for. O importante é isso. Então nós não podemos nos deixar levar pelas adversidades. Como diz a frase, as adversidades fazem parte da nossa jornada. Todos nós vamos passar por dificuldades, sejam elas quais forem. Podem ser dificuldades de doenças, financeiras, pessoais, matrimoniais, enfim, tem uma gama enorme de adversidades. Mas nós temos capacidade de vencer essas adversidades. Elas podem não ser vencidas com facilidade, nem ao tempo em que nós gostaríamos. Mas se nós lutarmos, se nós tivermos tenacidade, nós vamos vencer essas adversidades. Afinal de contas, nós temos capacidades que nós sequer suspeitamos que temos. Por quê? Porque elas estão intimamente ligadas às nossas vivências, às nossas experiências. Obviamente que as coisas não vão acontecer por acaso, não vão acontecer por osmose. Nós vamos ter que dar a nossa cota de sacrifício. Nós vamos, às vezes, em alguns momentos, para vencer as adversidades, nós vamos ter que sair da zona de conforto. Nós vamos ter que abrir mão de coisas que aparentemente são muito importantes para nós, mas que com o passar do tempo nós vamos perceber que não eram tão importantes assim. Nós vamos ter que nos reinventar como pessoas, nós vamos ter que viver de uma maneira diferente, tratar e ser tratado pelas pessoas de maneira diferente e buscar novos objetivos e novas metas. Às vezes as metas que nós criamos para nós estão muito além da nossa capacidade, então nós temos que readequá-las. E às vezes nós criamos metas que são muito abaixo da nossa capacidade, então nós vamos ter que subir o sarrafo. E graças a Deus por isso. Por quê? Porque nós podemos fazer mais. Então nós temos que avaliar as nossas capacidades. Só nós podemos fazer isso. Ninguém pode fazer por nós. Ninguém pode me dizer quais são as minhas capacidades. Eu tenho que saber. Eu tenho que ter noção e avaliar se eu estou criando expectativas muito além da minha capacidade ou muito aquém da minha capacidade. Então, se eu crio expectativas aquém, eu posso subir o sarrafo e fazer coisas maiores. Se eu estou criando expectativas muito além da minha capacidade, isso pode criar uma frustração, pode me levar até uma depressão, porque eu vou me achar tão incapaz,
que eu vou me deprimir. Então o que eu tenho que fazer? Baixar um pouquinho o sarrafo e me adaptar a essa nova realidade. Mas eu jamais posso me achar incapaz. Momentaneamente, naquele momento eu não posso fazer, mas em algum outro momento eu vou poder fazer, porque eu vou me preparar, eu vou me instruir, eu vou me inteirar e vou lutar com mais tenacidade. Então, queridos e queridas, quando as adversidades acontecerem e vão acontecer na vida de todos nós, não tenhamos medo, sigamos adiante e principalmente não tenhamos vergonha de pedir ajuda, porque quando nós pedimos ajuda, nós vamos ter outros braços nos ajudando e as coisas se tornarão um pouco mais fáceis e aí nós naquele momento venceremos aquela nova etapa e quem sabe poderemos subir o sarrafo e alcançar outras metas. Queridos e queridas, as adversidades são feitas para serem vencidas. Se vão ser vencidas hoje, amanhã, daqui a 10 anos, isso vai estar na mesma proporção do meu esforço. E cada um de nós tem os seus exemplos. Eu tenho a minha mãe, de quem eu tenho muita saudade. E cada um de vocês deve ter. Acesse essa memória dessas pessoas com quem que vocês têm essa admiração e essa experiência e tirem de lá esses exemplos e sigam adiante. Certamente vai ficar mais fácil vencer as adversidades. Pode demorar um tempinho mais, mas serão vencidas. Que hoje sempre tenhamos um dia de paz.